Graça e paz, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento, examinando as Escrituras e desenvolvendo o conhecimento do Pai. Muito obrigado por você estar aí compartilhando as mensagens, propagando aí para que outras pessoas tenham também acesso. E você que deixa seu like, seu comentário, isso é muito importante para o YouTube aí indicar as nossas mensagens, tá bom? Eu quero falar, amados, sobre esse tema, mediador desprezado. Você sabia que Jesus, ele é até hoje o mediador que foi desprezado pela igreja? Veja bem, Jesus ele não continua mais como mediador, tá bom? Ele já mediou de uma vez por todas. Nós temos aí mensagem no nosso canal. Jesus não é mais ou não está mais como mediador, bem como ele não está mais como sumo sacerdote, porque ele esteve como sumo sacerdote lá para os hebreus para oferecer o perfeito sacrifício, bem como ele não está mais como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois ele já foi oferecido e já tirou o pecado do mundo, que era, nós sabemos, a transgressão que havia debaixo da lei. Então Jesus não está mais atuando como um mediador, mas ele foi o único mediador entre Deus e os homens. E a igreja, de um modo geral, ou as religiões que professam a fé em Jesus, eles desprezam isso, embora eles leem, né? Eles vão lá no texto, eles tentam de alguma forma explicar, mas eles desprezam aquilo que Jesus fez de fato como um mediador. Eles leem o texto, mas não aplicam na vida, não entendem, não praticam. Por quê? A palavra mediador, ou seja, o que seria um mediador? Alguém que serve de intermediário entre um elo, substantivo masculino, indivíduo que media, intermedia, arbitra, ou seja, alguém que é um árbitro, né? Alguém que vai intermediar um relacionamento, restaurar ali um elo, alguém que está mediando. E Jesus está fazendo isso hoje? Como eu falei, não, porque Jesus já fez isso. Jesus não está aí mediando, continuando, né, esse ofício para relacionar o seu povo com Deus, visto que ele é o próprio Deus. Ele já fez isso, tá bom? Ele já entregou o reino ao Pai. Está lá na carta aos Coríntios, ele já entregou o reino ao Pai. Então ele não está mais mediando, porque para ele estar mediando, ele estaria aqui na terra. Tá bom? Então, para ele continuar mediando, ele teria que estar aqui na terra ainda fazendo esse trabalho, esse ofício. Tá bom, queridos? Então, mediador é isso. Alguém que intermedia, arbitra, alguém que media, um indivíduo que serve de intermediário e de elo. Mas a igreja despreza isso, né, irmão? Como despreza isso? Por quê? Porque o mediador da religião não foi Jesus, não é Jesus, é o homem, irmãos. O mediador da religião são os líderes religiosos, porque eles não aplicam esta palavra no seu sentido concreto, consumado, realizado, estabelecido, não. É assim, Jesus é o mediador, irmão, mas não tem mais nem menos. Jesus não foi o mediador, ou como eles aplicam, né? Jesus é o mediador. Ainda que se eles entendessem, né, como eles leem ao pé da letra, não, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E por que eles não vivem isso? Porque eles não praticam, né, ensinam como Jesus sendo, ainda que seja para eles ainda, continua sendo o mediador entre Deus e os homens. Nós entendemos que ele já mediou. Estamos totalmente, diga-se de passagem, depois da cruz, nós já nascemos, os filhos já nasceram com esse elo restabelecido, totalmente ligado. Nada nos separará, disse Paulo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso já foi feito, tá bom, amados? Mas enfim, porque eles não assumem de fato que Jesus
é esse mediador? Porque eles não querem perder o domínio sobre as pessoas, amado. Uma vez que um líder religioso, sabe, ele chega para os seus ouvintes e diz assim: olha, não há mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador. Agora, isso não é uma palavra solta, não é um texto solto. Isso tem uma revelação, isso tem uma profundidade. Eles não vão entrar neste mérito, porque se eles entrarem neste mérito, eles vão libertar a igreja, que foi o propósito de Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas eles não querem que o povo de Deus sejam livres. Porque uma vez que eles ensinam o povo de Deus a serem de fato livres, eles perdem naturalmente o domínio sobre essas pessoas. E uma vez que perdendo o domínio sobre essas pessoas, eles perdem tudo aquilo que eles almejaram, tudo aquilo que eles lutaram, né? Buscaram os seus status, as suas riquezas, sabe? Todo líder religioso é rico? Claro que não. Mas eles usam, né, deste princípio de que eles são homens de Deus e estão ali para mediar ou levar essas pessoas a Deus, para atraírem para si seguidores e, consequentemente, construir o que nós vemos, os seus impérios. Ou seja, usurpando aquilo que é totalmente de Cristo para eles. Então, olha o que Paulo falou lá na igreja do primeiro século, ele explicando o que Jesus tinha feito, tá bom? Não era o Cristo ressuscitado, nós estamos agora no ministério do Espírito, o Cristo que já ressuscitou dentre os mortos. Mas olha como Paulo explicou lá no primeiro século. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha o que Paulo explicou. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então foi isso que Paulo ensinou. Há um só Deus e um só mediador. Um só que constrói essa ponte, esse elo do homem para com Deus. Um só que restabelece esse relacionamento. Um só que trouxe esta reconciliação daquele povo que estava separado e aproximação dos gentios eleitos, predestinados em amor. E quem foi, Paulo? Jesus Cristo, homem. Você está no ministério de Jesus de Nazaré? A minha pergunta é essa. Não. A religião, de um modo geral, elas se veem ainda no ministério do Nazareno, tentando fazer aquilo que o Nazareno fez, não entendendo que o papel do Nazareno ali foi como um mediador, como aquele cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, como aquele que veio cumprir a lei, estabelecer a graça no seu sangue. Então as pessoas, a religião de um modo geral, os nossos irmãos, infelizmente ainda se veem em Jesus de Nazaré. E aí mora o problema, né, amado? Porque você misturar os livros Mateus, Marcos, Lucas e João com o evangelho, até Atos dos Apóstolos, com o evangelho da graça de Deus, com Cristo já ressuscitado e a palavra do Espírito, aí vai virar bagunça. Vai praticar coisa do antigo pacto, a qual Jesus estava no cumprimento, achando que está na graça, está no evangelho, e não estão no evangelho. Ali era o chamado evangelho do reino de Deus, onde estavam apresentando, digamos assim, aquela obra que o Nazareno fazia e o reino que iria ser estabelecido. E já foi estabelecido, e Jesus já havia profetizado que o reino de Deus estaria em nós, porque está dentro e não fora. Então nós estamos neste reino. O mediador já cumpriu o seu papel, mas a religião oculta isso. Como eu falei, se eles pregarem que o mediador já fez o que tinha que ser feito, o está consumado, o tetelestai, então eles não teriam mais argumentos e revelações para conduzir o povo de Deus na graça. E é o que nós estamos aqui fazendo, mostrando aquilo que já está de fato totalmente realizado em Cristo Jesus. Então, amados, não há outro mediador, Jesus foi o único mediador entre Deus e os homens. O que era que acontecia no antigo pacto? Todo homem, propriamente dito judeu, todo judeu, que era o povo ali da primeira aliança, eles não tinham relacionamento
direto com Deus. Por quê? Por causa da lei de Moisés. Havia um véu e só os sacerdotes, né, tinham acesso direto a Deus. E eram os sacerdotes, principalmente o sumo sacerdote, que anualmente oferecia o sacrifício lá dos sacrifícios. Então, esse sumo sacerdote, ele tinha essa incumbência de construir esse elo. Ele era esse mediador entre Deus e os homens. Deus é que ministrava e o sumo sacerdote levava as pendências, né, do povo para lá o Santo dos Santos e apresentar a Deus. E lá ele fazia o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Então, o povo, os filhos de Deus lá do Antigo Pacto, eles não se relacionavam diretamente com Deus. Havia um véu. Imagine que um filho, amado, ele quer conversar com o pai, ele quer se relacionar com o pai, mas ele não pode. Há uma parede, há um bloqueio, há algo que impede esse relacionamento. Isso era o que acontecia no Antigo Pacto. O Filho de Deus, ele não falava diretamente com Deus. Deus não recebia, não é que Deus não ouvia. Deus não recebia por causa da transgressão da lei. Por causa do pecado do povo. Deus não recebia o seu louvor, o seu sacrifício. Então tinha que ter alguém para mediar, para construir este elo. Então este papel era do sacerdote. O sacerdote fazia isso. Quando Jesus chegou e começou a ensinar acerca do reino de Deus, os fariseus, eles se incomodaram. Por quê? Porque os fariseus, aqueles que tinham, sabe, essa incumbência pela lei de levar o povo a Deus, eles se sentiram ameaçados do seu cargo. Porque eles viram ali em Jesus uma pessoa que estava construindo esse relacionamento do homem para com Deus e estava desprezando ou menosprezando aquele sacerdote humano. Então, todas as atenções estavam voltadas para Jesus. As pessoas estavam agora dando atenção a Jesus e não mais ao sumo sacerdote. Aquilo machucou, feriu o ego de Caifás, os homens, né, da religião da época, os príncipes dos judeus, os principados, as potestades ali da religião judaica, eles se sentiram ameaçados. Por quê? Porque o Nazareno chegou e estava agora conduzindo aquele povo a Deus. E Jesus dizia lá em Mateus 23, olha, esses escribas, esses fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles estão ali ministrando a lei, eles mandam vocês fazerem, mas eles não praticam. Observai o que eles estão mandando fazer, fazei-o, porque era cumprimento da lei, mas não é para agir conforme as suas obras, porque eles mandam, mas não fazem. Eles colocam um jugo sobre vocês pesado, mas nem com o dedo eles querem mover. Aí Jesus diz, vinde a mim, Mateus 11, 28, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então vocês vão achar descanso para as vossas almas. Então era isso que o mediador, o verdadeiro mediador, estava propondo, aliviar, sabe, aquele jugo de servidão, de escravidão, que havia sobre o seu povo. E isso ameaçava os mediadores. A carta aos Hebreus, Paulo, com muita sabedoria, ele vai falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo para com o sacerdócio levítico. E ele mostra que tudo na lei era sombra, o relacionamento do povo para com Deus era construído à base de mediadores humanos, né, de sacerdotes humanos, que estavam impedidos de continuar por causa da morte. Mas este sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele permanece para sempre, ou seja, o que ele fez foi para todo sempre, não é que ele continua fazendo, ele fez para todo sempre, não haveria lugar para outro vir fazer, não teria que alguém dar um jeitinho porque ele não concluiu, não teria que alguém chegar como um outro mediador para ajeitar porque Jesus fez 50% e eu tenho que fazer 50%, não, mas é isso que a religião faz hoje. Não, Jesus, ele é o Salvador, mas o quê?
Ah, não, Jesus ele é o Salvador, mas se você não vier para a igreja evangélica, levantar a mão, aceitar Jesus, o pastor fazer a oração, para escrever o seu nome no livro da vida, se você não for dizimista e ofertante fiel, se você não participar da Páscoa, que chama de ceia, se você não se batizar nas águas, se você não falar diferente, não se vestir diferente, não andar diferente, não comer diferente, se você não respirar diferente, então eles colocam um monte de regras, eles continuam colocando o jugo da escravidão, aquela que Jesus estava tirando dos judeus. Eles estão sufocando, os líderes religiosos hoje estão sufocando o povo de Deus, assim como os fariseus faziam. Então eles são os fariseus do século 21. Eles estão impondo um jugo de servidão sobre a igreja, agora usando o nome de Cristo, não mais agora usando o sacerdócio levítico, mas se colocando como alguém que está mediando agora o seu relacionamento com Cristo. Quer dizer, Jesus veio fazer este elo do homem para com Deus. E agora vem os líderes religiosos fazendo este elo de você para com Jesus. Porque você não pode ser independente com Jesus, com a palavra, porque alguém tem que estar te conduzindo. Não é o caso de alguém ensinar a palavra, não é o caso de alguém explicar aqui é o que nós estamos explicando. Mas o problema é quando alguém se coloca como esse mediador que você depende dele para tudo, amados. Eu já fui do sistema religioso e vocês sabem do que eu estou falando. Se é para casar, o pastor tem que orar e ver se Deus vai confirmar para ele, porque quem vai casar é ele, né? Parece que não é você, é ele. Se é para arrumar um emprego, tem que saber como é que vai ser, porque se o patrão for maçom, se for espírita, se for isso, se for aquilo outro, eles dizem assim, alguns chegam a ser tão extremistas, que eles dizem, rapaz, esse emprego não é de Deus não, porque você está trabalhando com uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Veja se faz sentido, amado. Não faz sentido. Então eles continuam querendo ser mediador, mas eles leem o texto. Não, só Jesus é o mediador, mas eles continuam ali nos bastidores, entre linhas, mediando a sua vida, dizendo o que é certo e o que é errado, para onde você deve ir, o que você deve comer, como você deve se vestir. Isso não é evangelho, isso é religião, isso é escravidão, isso é prisão, isso é manipulação, isso é tudo menos evangelho de Cristo Jesus. E é contra esta doutrina que nós batemos e dizemos que o que Jesus fez, ele fez de uma vez e para sempre, e todos os filhos de Deus em Cristo estão perfeitos, regenerados, salvos e abençoados. É claro, se você olhar do ponto de vista carnal, humano, você sempre vai ver erros e falhas. Mas o evangelho não é para a tua humanidade, não é para a tua carne. O evangelho é para teu espírito, é para o teu homem interior. Não foi isso que Paulo ensinou aos Coríntios? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e se corrompe. Todavia, o nosso homem interior se renova, e só se renova diariamente pelo conhecimento. Se não houver este conhecimento do que Cristo fez, amado, as pessoas continuam sendo cegos 30, 40, 50 anos dentro das chamadas igrejas. Por quê? Porque tem que continuar dando dízimo do seu salário, tem que continuar pagando um pseudo preço, porque o que Jesus fez não foi o suficiente. Tem que continuar com esse mediador, sabe, fraco, que é o líder religioso que supostamente conduz a tua vida em Cristo, e na verdade as pessoas não crescem. E é por isso que Paulo falou em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu sinto dores de parto. Imagine a dor que Paulo estava sentindo, a comparar sua dor pela igreja como uma mulher que está pronta ali para dar luz. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, Paulo queria, a intenção de Paulo era que Cristo fosse formado na mente das pessoas, para as pessoas não ficarem dependentes. Tanto é que o próprio Paulo, ele argumenta, olha, você não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas, vocês pertencem a Cristo, não foi Paulo que morreu por vocês, vocês não foram batizados em nome de Paulo. Mas é o que é que as pessoas fazem hoje? O que é que os líderes fazem hoje? Ah, hoje eu batizei 50, hoje eu batizei não sei quem, hoje eu salvei não sei quem. Quer dizer, orgulhosos, presunçosos, eles acham que a salvação depende deles, eles acham que a salvação depende da igreja evangélica, católica, que é espírita, sei lá o que. Nunca dependeu disso, amado. Jesus, ele habita no coração, no íntimo dos seus filhos. Jesus, ele se fez um só espírito com seus filhos. O que ele fez no Calvário está consumado, completo, acabou. Agora as boas novas são essas boas notícias evangélicas que nós trazemos para que
que as mentes das pessoas, que os corações das pessoas estejam fundamentados em Cristo e não nesses mediadores fracos que nada podem fazer pelo povo de Deus. Então, é necessário que a igreja de Cristo amadureça e entenda que não existe mais mediador. Nem Jesus continua mais mediando, porque ele já fez isso. Nós já estamos em Deus. Tá bom, amado? O caminho já foi estabelecido e já chegamos. Porque Deus é o próprio Cristo em nós. Então precisamos entender essas questões para não sermos levados por vento de doutrina. Então era assim no Antigo Pacto. O homem que levava o sacrifício para Deus era o homem que intermediava o relacionamento dos filhos de Deus. Lembra lá quando o sacerdote, ele entrava lá no santuário, ele ia entregar, né, o sacrifício? Então, como eu falei, Deus não se relacionava com o povo não se relacionava com Deus. Era alguém que tinha que interceder pelo Filho de Deus. Imagina que eu vou pedir a minha filha, quer dizer, a minha filha vai pedir para alguém falar comigo em nome dela, porque ela não tem acesso diretamente a mim. Era assim que era na antiga aliança. Mas Jesus, ele veio justamente para tirar isso, para que o povo não dependesse mais de homens. Nós estamos no ministério do Espírito. Eu recebi um áudio de um irmão que acompanha o Evangelho da Graça. Ele disse: olha para isso, meu amado. Olha o áudio que o meu ex-pastor mandou para mim, dizendo que eu sou herege, que o que eu estou ouvindo não faz sentido, porque o nosso irmão tinha que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu falei: sim, mas a cobertura espiritual já está dizendo, é do Espírito, não é do homem. Mas eles querem dizer que eles são essa cobertura espiritual, que a pessoa precisa estar debaixo dessa cobertura para não perder a salvação, para não serem amaldiçoadas. E esse irmão deu risada porque, glória a Deus, a mente dele já está salva em graça e ele não vai cair nesse conto do vigário. Então, queridos, infelizmente, muitos filhos de Deus estão vivendo nessa escravidão e não servem a Deus por amor. Eles podem até ter zelo de Deus, como disse Paulo, mas sem entendimento algum. Muitos estão nas chamadas igrejas evangélicas por medo de perder a salvação, medo do diabo, medo de perder o casamento, medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo, mas não estão porque amam a Deus. Infelizmente, não amam a Deus. Quem ama a Deus, sabe quem é? De fato, são vocês, somos nós que sabemos que não dependemos de uma igreja evangélica para adorar a Deus. Quem ama a Deus somos nós que sabemos que não dependemos de um líder religioso para conduzir a sua vida. Eu sei que o sistema religioso, ele interpreta tudo o contrário, eles entendem ao contrário, eles podem ver esse vídeo e dizer: como assim, mas você não é um líder? Meus amados, eu não sou líder de ninguém. Nós estamos apenas instruindo as pessoas na palavra, é um dom que Deus nos deu e nós estamos contribuindo para que esta igreja, que é a igreja de Cristo, continue crescendo na graça e no conhecimento, sabendo de quem é de fato o seu líder, o seu pastor e a sua cobertura espiritual. Nós estamos no ministério do Espírito. Homem não tem participação. A única coisa que Deus faz por intermédio dos homens, daqueles que de fato receberam esta graça, é realizar o bem e desenvolver essa obra, falando desta palavra, para que de fato Cristo seja tudo em todos. Nosso intuito pregando esta palavra não é criar legiões de seguidores. Por quê? Mesmo porque é uma contradição nisso, porque o que nós pregamos, nós conduzimos essas pessoas a Cristo e não a nós. Nós não usamos nenhum tipo de subterfúgio, de malícia para prender ninguém. Todos nós sabemos disso, vocês sabem disso. As pessoas que se reúnem comigo voluntariamente sabem disso. Se reúnem porque querem, participam porque querem, porque gostam, porque se sentem livres, porque se sentem à vontade no nosso meio, porque é uma liberdade, é uma alegria, uma paz de espírito. E Deus os tirou do cativeiro não para colocar em outro. Deus os tirou do cativeiro, da religião, do engano, para de fato manifestar a liberdade que há nele. Então, amados, não aceite menos do que isso na sua vida. Somos livres. Você é livre em Cristo Jesus. Agora, sendo livre em Cristo Jesus, você sabe aquilo que agrada a Deus ou não. O teu pastor da tua alma é Jesus.
Na religião nós éramos hipócritas, porque queríamos mostrar uma certa santidade, principalmente para o líder religioso. Muitos faziam isso por quê? Porque queriam cargos nas chamadas de igreja, estavam ali de alguma forma procurando alguma coisa, interessado em alguma coisa. Era um jogo de troca, de barganha. Mas na graça de Deus não tem isso. Não há isso, amado. Não deve haver isso. E tudo que passa disso é de procedência maligna. Então o relacionamento foi restaurado. E hoje nós estamos em paz com Deus. Já nascemos totalmente regenerado, perfeito nele. A única salvação que nós ganhamos hoje não é a salvação eterna. É a salvação da nossa mente, mediante esta palavra que libertou, tirou todo o engano, tudo aquilo que nós estávamos sendo doutrinados no sistema religioso. Tá bom, queridos? Então, nossa, nem graça aceite isso. Porque em nome de graça, as pessoas estão criando alguma coisa, alguma armadilha, alguma manobra para impedir vocês de serem livres. Somos livres. Cada um preste conta a Deus daquilo que pratica. Temos a plena consciência. Não é isso que Paulo ensinou? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomais a forma, não vos moldeis aos padrões deste mundo. Você sabe o seu posicionamento em Cristo, você sabe aquilo que você defende, qual a tua fé, qual é o teu segmento, você tem consciência disso. Aí, fazendo isso, haverá uma renovação na tua mente, uma metanoia, uma transformação. E aí sim, você passa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a religião quer que vocês saibam disso? Os líderes religiosos, os pastores querem que vocês saibam disso? Não. Eles ensinam isso? Não. Por que eles não ensinam isso? Porque eles querem manipular, aprender o povo de Deus. É claro que muitos, eu não estou generalizando, muitos aprenderam desta forma e são pessoas, sim, pessoas que amam pessoas que cuidam de pessoas que fazem um trabalho social excelente, pessoas que se importam com vidas, sim, amado. Eu conheço, tenho amigos, pastores da religião evangélica, que se importam com pessoas, que amam pessoas. Mas o que acontece? Eles estão fazendo algo porque eles aprenderam daquela forma e os seus corações são corações bons. Então eles permanecem ali, mas eles não conseguem despertar para levar a igreja a um nível de conhecimento de Cristo, a uma dependência total de Cristo, para não ficar com medo, porque se eu deixar de orar pelaquela pessoa vai perder a salvação. Se eu não visitar mais aquela pessoa vai se desviar. Porque se eu não interceder de joelho por aquele irmão ali vai voltar para o mundo. Por quê? Porque eles não entenderam que as pessoas precisam ser conduzidas a Cristo e não a igreja evangélica, não uma instituição, e não a dependência de homens. Porque Jesus já fez isso como mediador. A palavra que tem que ser pregada agora, o evangelho, é o evangelho pós-ressurreição e não antes. Não quando Jesus estava em terra, não quando Jesus estava na carne. Foi isso que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos mais segundo a carne. Era o ponto de vista da lei. E ainda que tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, todavia agora, na graça, já não conhecemos deste modo. Não é mais agora daquele modelo, daquele padrão religioso. Não. Agora é o Espírito em nós, nos conduzindo à verdade. É Deus edificando a nossa vida espiritual. E os homens entram aonde? Os homens não entram em lugar nenhum. Os dons que é para a igreja é para desenvolver justamente aquilo que Paulo começou lá no primeiro século. Por que eu digo Paulo? Porque os primeiros apóstolos foi ali para o estabelecimento do reino. Evangelho da graça de Deus, evangelho às nações, evangelho que cobre todos os povos, evangelho para o nosso espírito, as boas novas, é o evangelho do Cristo ressuscitado, que Paulo começou a anunciar, que Pedro teve dificuldade de entender, mas reconheceu que havia sabedoria em Paulo, vinda da parte de Deus, tá bom? Então cresçam, amados, na graça e no conhecimento, entendendo do que Cristo fez, foi perfeito, que hoje como filho, você não depende mais de mediador, mandar recado, você não depende de um pastor para relacionar você com Deus, para intermediar, para arbitrar na sua vida, não, você precisa sim ter conhecimento. É claro que para isso
para ter conhecimento, naturalmente, você vai... É um processo natural, você vai se chegar a alguém, você pode até participar de uma instituição religiosa, e o erro não está aí. O erro está em permanecer criança, menino, é o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 4. Em todo tempo que o herdeiro ele age como menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Muitos filhos de Deus que estão agindo como meninos, na barra da calça do homem, sabe, sendo conduzido por homens, eles são herdeiros, tem bênçãos em Cristo, tem, sabe, tudo que Cristo realizou e mandou, enviou para o nosso espírito. Eles são herdeiros, mas eles não desfrutam. E não desfrutam por quê? Porque está ainda como menino, agindo como menino, precisando de leitinho. Paulo disse, enquanto não crescer, está debaixo de quê? Tutores, curadores. Eu falei para um irmão que disse assim, irmão, eu não tenho necessidade de congregar, eu não sinto a necessidade de congregar. Eu assisto vocês nos vídeos, tenho minha vida... sigo a minha vida numa boa conduta, conheço o evangelho, temo a Deus, só não tenho necessidade de congregar. Eu falei, pronto, meu irmão, você é livre para se reunir ou não se reunir, para participar ou não participar. Mas não tem alguns que estão chegando agora que precisam dessa comunhão, desse abraço, desse acolhimento, sabe? Não precisa começar a engatinhar, tomando o leitinho da graça, até desenvolver a estatura completa de Cristo Jesus, sim. Então eu sempre falo, ministério da graça, reunião, tá? Reunião da graça de Deus, onde as pessoas se reúnem. Pastor não assina carteira de membro, não tem livro de membro. Por quê? Porque como Jesus disse, vocês entrarão e sairão e encontrarão pastagens, o bom alimento. Então, algumas pessoas vêm, ouvem, crescem, vão embora. Alguns desenvolvem, outros param, sabe, se acomodam e volta à sua vida natural. Mas alguns vão crescendo, desenvolvendo, de repente começa a anunciar em outro lugar, outras pessoas começam a crescer. É assim. Essas pessoas não ficam ali estatizadas 10, 20, 30, 40 anos reunindo em graça. Porque cresce, o chamado é para avançar. Nós temos um espaço onde nós alugamos para receber pessoas, aqui na Bahia, em Lauro de Freitas. Você que é aqui de Salvador, Lauro de Freitas, Portão, estamos aqui na Itinga, no bairro de Lauro de Freitas, Itinga, na rua direta do Fazendão. Então assim, nós reunimos pessoas para quê? Para escravizar essas pessoas? Para manter essas pessoas 10, 20, 30 anos conosco? Não! Essas pessoas vão ouvir a palavra e vão crescer. Se continuarem, se quiserem, desejarem continuar nos visitando, nos abraçando, tendo comunhão pessoal conosco, as portas continuam abertas. Se querem sair, são livres. Mas não, na religião é assim? Não. Se você ameaçar de sair, se você disser que vai para outro lugar, que o diabo pega, e por que isso? E você perde salvação, porque foi aqui que você foi abençoado, porque foi aqui... Eu achei engraçado, minha esposa estava falando outro dia, que uma irmã conversando nos bastidores com alguns irmãos, e ela brincando, disse assim... Quando eu vim para a MGV, né, o nosso ministério, o lugar que a gente se reúne, é só uma fachada para as pessoas verem ali o local de reunião. Quando eu vim para a MGV, eu prosperei, fiquei rica. E aí os irmãos ficaram dando risada. Por que, irmã? E ela disse, talvez ela vai assistir essa mensagem aqui, ela vai entender. Ela disse, não, porque eu não tinha casa, morava em aluguel. Aí hoje eu tenho uma casa. Eu não tinha carro, andava de transporte público. Hoje eu tenho um carro. Quer dizer, hoje eu tenho meu comércio, né? Não só ela, como 70% dos irmãos que se reúnem conosco, hoje são pessoas que têm outra mente, uma estrutura financeira diferente. Por quê? Porque não estão mais escravos do sistema, que tem que dar tudo, tem que sacrificar, tem que fazer isso, dar, entre aspas, para Deus. Não! Essas pessoas estão sabendo desfrutar das bênçãos que Deus lhe deu. E essas pessoas são generosas, participam conosco, contribuem para que nós possamos avançar, ajudar outras pessoas, sabe? Irmãos que ajudam com cesta básica, a gente distribui. Não é nem para tocar trombeta, mas eu estou mostrando o que é que acontece dentro de uma reunião em graça. É claro, nem sempre a gente tem essa condição, mas quando temos... contribuímos, participamos. Por quê? Porque isso é mente em graça. Pessoas que fazem voluntariamente, são felizes, se sentem bem em praticar o bem. Mas há um sistema escravizador por trás disso. Há um mediador oprimindo, obrigando, porque se não fazer assim perde, porque assim não há isso entre nós. Louvado seja sempre. Louvado seja não, louvado é o nosso grandioso Deus.
Tá bom, queridos? Então, se essa palavra te edificou aí, compartilhe, mas compartilha mesmo. Deixa seu like aí, faça seu comentário e vamos fazer com que essas mensagens, não apenas a minha, mas de todos os irmãos que pregam verdadeiramente a graça de Deus, que tem libertado vidas, né, que tem de fato atraído essas pessoas para levar a sua mente a Cristo Jesus, para que todos sejam perfeitos em Cristo Jesus. Todos com as suas limitações, mas com essa paz de espírito, com essa convicção de quem somos em Cristo Jesus, tá bom? Beijo no coração de todos, forte abraço e até o próximo vídeo. Graça e paz!